Vamos lá. Seguindo aqui no Morning Show, a gente falou agora dessa questão do jornalismo. Vamos em frente aqui da programação do Morning, girando o assunto. Segundo a Folha de São Paulo, mensagens privadas trocadas por procuradores mostram que Sérgio Moro, quando era juiz federal, interferiu em acordo com delatores da Operação Lava Jato. De acordo com o jornal, que teve acesso a novos trechos de supostas conversas, Moro impôs condições para aceitar colaborações premiadas de executivos da construtora Camargo Corrêa em 2015. Ele teria avisado que só homologaria os acordos se a pena proposta aos funcionários da construtora incluísse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado. Os diálogos mostram também que a interferência do juiz causou incômodo entre Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa, e o então procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Eles divergiam sobre a melhor maneira de usar as delações para dar impulso às investigações da operação. No entanto, segundo essas mensagens, a posição de Moro prevaleceu e os executivos Dalton Avancini e Eduardo Leite, que já estavam presos em Curitiba, permaneceram mais 1 ano recolhidos. Vamos para a tua avaliação dessa situação, mais uma situação posta aí nos diálogos. Caio, bom dia. Bom dia, Edgar. Ainda bem que a nota começou com segundo a Folha de São Paulo. É ótimo, excelente ressalva. É muito enfadonho, né, comentar aí esses repetidos fiascos da Vaza Jato, porque não se trata nem de mau jornalismo, mas de militância política rasteira. E é muito importante também fazer sempre aquela mesma ressalva. Nós estamos fazendo um enorme esforço aqui de boa vontade, de imaginação, fingindo que essas mensagens roubadas e não confirmadas são reais e não estão editadas nem descontextualizadas. Bom, por se tratar de um ato político e não de uma iniciativa da imprensa, uma iniciativa legítima da imprensa, esses vazamentos eles padecem de um mal crônico. Eles tratam a pior interpretação possível de um fato como se fosse realidade. E esse último caso, publicado pela Folha de São Paulo, cúmplice do site panfletário da Intercept, é exemplo disso. A tese aqui é muito simples. Supostamente, o Moro interferiu em negociações de delação premiada, o que é defeso em lei. Mas qual que é a ausência fundamental nessa pseudo-reportagem? E isso aqui é crucial. Não há nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Moro nesse caso, ao contrário do que dá a entender a manchete. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. E talvez para não ficar tão chato, os culpados pela matéria, eles incluíram um diálogo sobre jurisdição, né, que é um tema não relacionado diretamente aí à questão da negociação das delações premiadas. Mas assim, o que a matéria apresenta são conversas entre procuradores da Força Tarefa se referindo ao Moro, né? Moro é ótimo. Essas conversas, elas permitem a seguinte interpretação. O juiz Sérgio Moro, em algum momento, teria se manifestado sobre benefícios concedidos a réus por delação premiada. E ele teria indicado que, no seu entendimento, réus beneficiados por fazerem delação premiada deveriam passar ao menos 1 ano em regime fechado, mesmo tendo colaborado com a justiça e ajudado no processo de outros criminosos. Então, o que eu extraio disso? Em primeiro lugar, um juízo ético e consciente, que não abre mão de punir quem transgrediu a lei em nome de ir atrás de criminosos mais vultosos, vamos dizer assim. Segundo, que por não haver falas do Moro, como a gente já colocou aqui, a gente não pode categorizar isso como interferência do juiz, muito menos negociação. É uma forçação de barra tremenda. E terceiro lugar, que a Folha de São Paulo sequer entende o conceito e o significado de negociação, muito menos como isso se opera na realidade da delação premiada. Negociar envolve transacionar, fazer concessões mútuas, isso em troca daquilo. Então, na ação penal, você dá informações sobre a organização criminosa em troca do abrandamento da sua pena, né? Você é réu confesso delator. O Moro, supostamente, talvez até em caráter de consulta informal, papo de gabinete, papo de corredor, ele sinaliza um critério objetivo que vai balizar o seu juízo sobre o mecanismo da delação premiada. Ou seja, penas que não contemplem pelo menos 1 ano de reclusão em regime fechado não são justas, né? E pelas mensagens, a gente não pode nem afirmar que o pedido de homologação seria indeferido se os procuradores não seguissem esse critério. É uma mistura de boato com ilação, né? Agora, a questão de você considerar
tanto os procuradores quanto advogados de já considerarem qual vai ser o juízo do magistrado, isso é muito comum na vida forense. Você tem advogados e promotores que já sabem de cor e salteado, seja por jurisprudência ou mesmo pelo contato com o juiz, qual a tendência, por exemplo, em relação à dosimetria da pena. Você tem advogados que falam, putz, o meu processo caiu na Câmara tal, ele meio que já sabe qual vai ser o resultado, porque existe aí divergência, principalmente em atribuição de pena, em alguns critérios, principalmente quando a doutrina não é pacífica. E aí tem o ponto final, né, que é considerando aí os princípios da eficiência, da celeridade, da economicidade processual, é muito natural que os procuradores, eles não se proponham a celebrar acordos de delação que posteriormente podem não ser homologados pelo juiz, porque isso retarda o processo, em última análise, atrasa o combate à corrupção. Vamos lá, eu queria só colocar o seguinte, né? Eu vejo assim, o país está tão polarizado, né? Está tão dividido, está tão radicalizado, extremado em termos de opiniões, em aceitação de contraditórios. Então, a gente vai no exercício aqui. Com base no teu posicionamento, cara, assim, eu acho que essa situação que a gente vive hoje chegou a um ponto em que a própria imprensa se ataca, né? Você começa o teu comentário tecendo críticas a um dos jornais mais importantes do país, né? Com uma história, com jornalistas renomados, premiados, enfim, um jornal que sempre se pautou pelo seu editorial bem definido, mas que está aí, e que se junta a outros veículos, né? Que estão esmiuçando, debruçados sobre esse material do Intercept também. Aí eu coloco a revista, o Semanário Veja, o próprio Correio Brasiliense, outras mídias também de rádio, propaganda e debruçada sobre essas questões. Eu fico pensando aqui, né? Você estudou direito, tem base para justificar o que você quer justificar, né? Através das suas palavras. Mas você fala uma coisa que pode ser usada, e eu vejo comentários que dizem o seguinte com relação à conduta, que dizem o contrário em relação à conduta do juiz Sérgio Moro, e define claramente onde que ele extrapolou, aonde que ele exacerbou as suas ações, tomando aí muitas vezes a posição do chefe na prática dessa operação, que é o seguinte: você falou, o juiz sinaliza o que vai balizar depois o seu entendimento e a sua definição enquanto juiz. Quer dizer, aí, para mim, que acompanho, procuro ler diferentes comentários a respeito, diferentes pontos de vista, de tudo isso que a gente está vendo revelado, concluo que isso por si só já é uma prova, dentro da tua própria fala, que o juiz incorreu em uma irregularidade na condução dos negócios. Veja, se ele sinaliza uma coisa para um integrante da força-tarefa que vai balizar a sua decisão lá na frente, pronto, para mim é autoexplicativo isso. Em nenhum momento, nem se a gente tomar as conversas como verídicas, e aqui a gente está falando literalmente de boato, em nenhum momento é afirmado que, se o Ministério Público fizer a delação em outros termos, ela não vai ser homologada. Mas a gente precisa lembrar o contexto aqui. A Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que formaliza esse instituto da delação premiada no seu artigo 4, ela é uma lei que vige a partir de setembro de 2013. Aqui a gente tem mensagens de 2015, portanto, é uma lei novíssima, sem jurisprudência consolidada, sem doutrina pacificada. Mas isso seria um álibi, então, para o juiz poder agir um dos seus maiores especialistas é justamente o Sérgio Moro. É natural, ele palestra sobre isso, ele poderia ter falado isso, inclusive, em caráter docente, numa aula, numa palestra, num simpósio. Mas aí é bem diferente, hein? Não, porque as mensagens falam o seguinte, olha, o Sérgio Moro, ele, ao que tudo indica, pelo que é falado lá, certo? Em algum momento do tempo, ele falou que não vê com bons olhos penas muito brandas para réus que são colaboradores. Mas, Caio, aí na prática eu depreendo do que você fala, que então tudo bem você extrapolar, você... Não, mas isso não é extrapolar, porque assim, os leigos... Não, é porque é uma questão jurídica. Eu sei, mas pelo que eu estou ouvindo você dizer, eu depreendo o seguinte: tudo bem o juiz cometer atos irregulares que beiram ali a ilicitude para corrigir um mal da sociedade, que é a corrupção, que todo mundo, obviamente, quem pode ser contra o combate à corrupção? Olha, ninguém.
Mas vale tudo para que isso aconteça? Óbvio que não. Mas aí que tá a questão, mas né? esse que é o problema, quando com muita sofreguidão, os leigos e os militantes, sejam eles da imprensa ou mesmo do mundo jurídico, eles se arriscam aí em interpretações da lei. Porque o que acontece? O cara pega, sei lá, o artigo 6º da Lei das Organizações, o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas, ele fala: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Aqui está muito claro, até pelo sentido, pela semântica da palavra negociação, que não houve negociação. E aí vem a outra parte, que embasa esse raciocínio da matéria, que é o parágrafo 7º. Realizado o acordo, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade. Peraí, alguém aqui acha que o juiz é obrigado a aceitar, por exemplo, o acordo do MP e do réu? Claro que não. O juiz ele não é refém de um acordo entre as partes. E a lei garante a liberdade. Então é só questão de ler a lei. Eu critico a Folha de São Paulo porque eu li a matéria e li a lei. Então você vai, por exemplo, para parágrafo 8 daquele mesmo artigo, tá aqui, ó: o juiz poderá recusar homologação a proposta que não atender aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto. Ou seja, você tem até uma liberdade do juízo. E mais, você vai no parágrafo 1º do artigo... Ele não pode ser o agente da condução do processo. Não, mas ele não é agente da condução. Mas ele não age, negociou. ele age como se fosse. Não, mas onde que ele participou da negociação? Ele age como se fosse. Ele não participou da negociação. Os isso que é defesa mostram isso, claramente. Imagina, ele falar... Eu posso interpretar dessa Edgar, forma. ele podia dar uma palestra falando assim: eu não acho justo que criminosos fiquem menos de um ano reclusos, mesmo sendo colaboradores. Isso não faz ele cair no tipo penal. Mas é que se você acha essa conduta imoral, isso é uma questão de foro íntimo seu, mas o que está na lei é isso. Mas você acusa de militância, você fala militância, tem especialistas jurídicos. Provavelmente militantes, provavelmente advogados que estão interessadíssimos em melar a Lava Jato, interessadíssimos em achar... Qual o teor da sua fala, da sua afirmação, se não militância, para o outro lado? Não, veja... Imagina, Edgar, pelo amor de Deus, o teor da minha fala não é militância, é interesse público. Mas você falou... É a busca pela justiça. Porque a consequência, se você tivesse lido a matéria, a consequência das ações do Sérgio Moro foi inclusive o desmantelamento de uma organização criminosa dentro de uma das maiores empreiteiras do país. Beleza, isso aí tudo bem, é fato consumado, beleza, mas vale tudo? Vale qualquer coisa? Não, mas ele agiu dentro da lei. Para você seguir esse é o ponto. E combater a corrupção? Não, mas essa é a questão. Mas ele agiu dentro da lei. Dentro do ele processo. não negociou delações, entendeu? O que os diálogos dizem absolutamente falaciosa a matéria da Folha de São Paulo. Então, não houve negociação por parte do Sérgio Moro. O que na prática acontece é que assim, ele agiu como o chefe da força-tarefa. Isso é incorrer em ilicitude, isso é correr em irregularidade, segundo o que diz a lei. Mas qual é o contexto em que ele sinaliza as predileções e o juízo dele? Aí. Não, a gente não sabe, é só um monte de boato. Então, desde que os chats foram sendo revelados, dá para enumerar vários, a gente já falou de vários aqui. Ah, sim, já deve estar no 16º episódio disso aqui. Vamos lá, eu sei que pode incomodar muita gente, você se sente muito incomodado com isso. Não, eu só quero que as coisas venham à luz, aconteça o que acontecer, horas. A gente tem que buscar a verdade em qualquer âmbito, em qualquer circunstância. Esse é o meu ponto de vista. Eu não tenho... Eu procuro olhar as coisas sem viés, sem militância, porque eu sinto que sempre existe, antes de argumentos, essa colocação, a mídia... A quem interessa a mídia brigando, cara? A gente tá numa sociedade polarizada já. Ah, não conte comigo para uma mentalidade corporativista. Eu tô me lixando. A mídia se atacar. Eu vivi até hoje sem a mídia. E não é... se atacar. Ah, para com isso. Você viveu sem a mídia, mas você dependeu dela, para com isso, Edgar. Se os caras estão cometendo erro, eu não vou ficar passando o pano pra matéria tendenciosa. Tá louco. Tem outras visões que não acham que é erro, que acham que é ilícito, que acham que é irregularidade. Quem apoia a Folha de São Paulo, bata a palma pra ela. Eu vou vaiar. É essa questão, não tem que apoiar a Veja, a Folha de São Paulo. Claro que tem. Se eles estão falando a verdade, você apoia. Se eles estão mentindo, você
critica. Mas quem disse que tá mentindo? Você. Sim, eu e Eu muita não, gente. eu quero olhar se é mentira ou não, você entendeu? Ah, entendi. Você acha que eu já leio achando que é mentira? Claro. Eu nunca elogiei a Folha de São Paulo aqui. Você Pelo sempre contrário. disse, eu tenho viés aqui, cara, muito claramente. Não, sabe? Ô, Edgar, pelo amor de Deus, eu tenho posição, eu sou de direita e eu sou conservador. Eu tenho comentário de viés, cara, você se declara assim. Ô, Edgar, você tá confundindo de novo neutralidade com parcialidade. É a mesma confusão de sempre. É perfeitamente possível você ter opiniões formadas, você ter um ideário político e ainda assim você manter a sua independência intelectual. E eu não quero saber se é Folha de São Paulo, eu não quero saber se é Jovem Pan. Eu vou criticar mesmo. A sua crítica eu não tô nem aí, eu sou independente. Ué, mas a imprensa não tem nem 5% de credibilidade, segundo uma das pesquisas da CNT, e segundo o próprio Datafolha tem só 20% de credibilidade. Você tem tendência... Imagina se só uma em cada 5 pessoas confia muito na imprensa, segundo o Datafolha, que também não é muito confiável. Mas então a gente eu simplesmente represento a voz de muitos brasileiros, Edgar. Você tá equivocado. Existem outros brasileiros. Existem outros brasileiros também. É legal que você coloque a tua opinião, mas tem que ser dito também o viés que você coloca, porque tem os argumentos que você usa, eu percebo várias vezes, eles podem nitidamente serem usados para o argumento oposto, que na verdade reconhece irregularidade. É muito curioso isso. Claro, você é bacharel, você estudou o direito, você tem habilidade nas palavras e na maneira como você coloca as coisas. Mas escuta, vamos deixar claro aqui, os argumentos que você usa muitas vezes e você sempre faz um preâmbulo já fazendo uma crítica a um outro órgão de imprensa, que na minha opinião, se você me permite, eu acho que você deve analisar o fato em si, né? O que está acontecendo? Está acontecendo isso? Olha, vamos botar luz aqui. Isso é irregularidade? Para mim não. Beleza, você diz, para mim não é. Para mim o juiz está trabalhando dentro da normalidade, dentro do que diz. O outro fala, olha, não, isso é irregular, isso vai contra o Código de Ética da Magistratura, vai contra o Código do Processo Penal, vai contra os acordos de São José da Costa Rica, como você gosta de falar. Quer dizer, a gente tem que olhar o que está acontecendo. A nós cabe aqui expor o fato para que as pessoas concluam e tirem suas próprias ideias do que está acontecendo com o Brasil. Eu vejo o que está acontecendo e eu vejo uma mídia militante. E diferente de mim, que sou comentarista, ou seja, eu preciso ter opinião, esses órgãos, inclusive o Intercept, ele se propõe a fazer jornalismo. Não, ele se propõe a fazer jornalismo, ele se propõe a reportar, como a gente sempre fala aqui, só que eles não reportam, eles vomitam conclusões, né? Então é o seguinte, a minha opinião, Edgar... Assim como outro site antagonista, a minha opinião, ela não exclui outras opiniões. O fato de eu defender com verve o que eu acredito, não significa, em primeiro lugar, que eu sou dono da verdade, nem que outras opiniões não sejam legítimas, e nem que eu quero calar essas opiniões. Menos mal, né? Agora, o site antagonista, por exemplo, ele vai no lado oposto. Ele faz uma defesa, ele faz argumentações que olham o lado da situação. Edgar, da situação. Verdade e mentira estão em lados opostos. Certo e errado estão em polos opostos. É que você coloca como mentira o que está saindo. Mas é mentira. É mentira que ele negociou. Eu coloco como dúvida. Sim. Eu coloco como dúvida, porque se tem mas eu analisei e falei, isso é mentira. Mas você analisou o quê? Os diálogos, os chats? Eu li tudo. Li a lei e falei, o que essa matéria tá falando é uma mentira deslavada. Tudo que saiu no site Intercept, você acha que tá tudo certo. Tá tudo bem a conduta. Se aquilo lá é realmente o que aconteceu, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu tô argumentando nesse sentido há muito tempo. Então, beleza, tá muito claro. Deixa eu falar com o Zé Maria Trindade, em Brasília. Ô, Zé, vamos lá. Aqui onde eu tava mesmo? Aqui, a Vaza Jato aqui, tá bom, Zé. Quero saber o seguinte, ao longo da tua carreira, você é um cara experiente, Zé Maria Trindade, já rodou, tem mais quilometragem nesses corredores aí de Brasília, do Congresso Nacional, do que a Transamazônica, eu tenho certeza, Zé. Você já acompanhou uma série de escândalos, crises, denúncias, reportagens investigativas, uma experiência e tanto, Zé. Eu quero saber, a Vaza Jato, a seu ver, tá perdendo ou ganhando força? E o que você vê acontecendo frente a esses diálogos que vão saindo dos chats envolvendo aí os procuradores, os membros da Força Tarefa com o juiz Sérgio Moro? Na tua opinião, estão perdendo ou ganhando força? Edgar, olha, há uns anos atrás, no governo Sarney, eu fui conversar com o ministro das Comunicações diante de uma denúncia de troca de canais de comunicação, de rádio e TV, por votos durante o processo da Constituinte. Então o ministro me mostrou aquele formulário contínuo, antes mesmo do computador, do PC, né?
Formulário contínuo era aquela impressão em vários formulários emendados um no outro, parecendo uma sanfona infinita, né? Uhum. E ele deixou aquilo em cima da mesa e disse: os dados estão aqui, só que eu não posso passar para você. E levantou e foi no banheiro. Aí eu entendi que ele estava me passando lá aquelas informações. Eu fiquei 3 meses analisando e cruzando todas as doações, antigamente era doação, agora não, né, um leilão, né, de canais de comunicação de rádio, de TV educativa, e fiz todas as ligações de troca de votos entre o governo doando canais de TV e de rádio e votos durante o processo constituinte. Então foram 2 a 3 meses. Era a revista Senhor, da editora 3, que se transformou na revista Isto É, Senhor, e depois agora Sim. Isto É, isso lá atrás. Aí depois foram as fitas cassetes. Quem conseguiu uma fita cassete trabalhava ali meses, né? A fita cassete ali era uma interceptação telefônica. E depois nós vimos imagens. A primeira imagem de corrupção foi na CPI dos Correios, com aquele gesto esquisito e obsceno, né? Do diretor dos Correios pegando aquele maço de dinheiro e colocando no bolso, sem nem mesmo conferir, ninguém confere o dinheiro de corrupção. Se vier faltando, tudo bem. Dizem que muita gente ficou rica aqui distribuindo esse dinheiro. Qualquer coisa é lucro, né, Zé? E pegava metade, aí ninguém confere, não tem recibo. Aí recebeu o negócio e recebi. Aí depois os deputados choram. Eu vi meu nome na lista lá da Lava Jato, que eu recebi 400 mil, foram 200 mil, quer dizer, Sim. 200 mil ficaram pelo caminho. E isso veio evoluindo, e agora a internet, por fim, eu acho, eu tenho repetido isso aqui, nós vamos ver corrupção ao vivo pela internet em poucos anos. Mas eu digo o seguinte, o sigilo é necessário. Sem o sigilo, eu acho que nem as relações de amizade, marido e mulher brigariam, gente perderia o emprego se o chefe pegasse ali as comunicações internas do que falam dele pelas redes e pelas comunicações, não haveria nenhum emprego. Então eu acho esse sigilo necessário, ele é histórico em comunicações, até em cartas. Violar carta é um crime ainda, naquela época era um crime, ninguém podia abrir uma carta de outra pessoa, né? Então existe mesmo esse debate. Agora, o fato existe, é preciso ser noticiado, né? Então isso vai acontecer sempre, agora a demora aí é uma estratégia de quem detém as informações. Zé, rapidamente, me responde, não foge não. Tá perdendo ou ganhando força esses vazamentos e o conteúdo que eles vêm revelando? Ganha força, na medida que prolonga esse processo, né? É uma história de que a maldade deve ser jogada toda de uma vez e a bondade aos poucos. Nesse caso aí, é a maldade sendo distribuída a gotas, né? Ô Zé, veja, você coloca muito claramente, né, as coisas como elas são na prática, né? E você fala, muitos vazamentos são ilegais. Esse vazamento aí, hackeado, é um crime, a partir de um crime se coloca a luz em uma possível irregularidade. Na minha opinião, pelo que vejo, claramente, uma irregularidade, um ultrapassar de linhas, uma exacerbação ali de conduta. O Caio pensa diferente, por exemplo, outras pessoas pensam diferente, isso faz o nosso debate diário aqui, né? Agora, o vazamento em si, Zé, esse sim, irregular, seja por parte do Estado, da Força Tarefa, que também vazou quando quis e quando houve interesse em vazar. Agora, a publicação disso, a luz que se coloca através da imprensa, e a importância da imprensa aí, com um olhar distante, com um olhar vigilante, eu diria, sempre nos fatos que não acontecem. Isso sim é da maior legitimidade possível. Isso faz parte de um processo característico dentro de uma democracia, e assim a gente espera que seja, né, Zé? O dever é de publicar. A Constituição garante, inclusive, o sigilo da fonte, protegendo exatamente a nossa função, que é de publicar e depois analisar esse processo. Isso não é novidade, viu, Caio? Todos nós aqui sabíamos que a Lava Jato estava ultrapassando fronteiras, o Supremo Tribunal Federal sabia, o ministro Gilmar Mendes falou diversas vezes, e a opinião pública e até meios jurídicos entenderam como o Caio, de que era preciso mesmo ultrapassar fronteiras e se garantir, porque
do outro lado, o adversário era muito poderoso e o PT estava no governo, eram ministros, eram líderes, eram deputados, então houve ali nesse grupo Lava Jato exatamente uma intenção de ultrapassar a fronteira. Havia mesmo esse processo e há ainda restos disso. Isso me parece aquele conto que indica que uma pessoa matou o outro em outro lugar e chegou na cidade pequena lá como herói, né? Aí ele matou outro em praça pública e foi execrado. E aí disseram, qual a diferença? É que uma coisa é ouvir falar de um ato heróico e bravo e outra é assistir um assassinato cruel. Então o que estamos vendo agora são detalhes do que todo mundo sabia do que estava acontecendo em Curitiba e era preciso fazer esse tipo de processo, porque senão não chegaria onde chegamos, né? Só para esclarecer o meu ponto, eu não penso dessa forma. Nesse caso, ultrapassar fronteiras é só um eufemismo para falar transgredir a lei. Então, eu queria deixar aqui registrado, né, de forma bem clara, de forma bem cristalina. Hoje é 18 de julho de 2019 e, no meu entendimento, até esse momento, a Lava Jato seguiu os ritos legais e o Sérgio Moro e os seus procuradores. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, hein? Muito bem, obrigado. Bom dia. Um abração, Zé.